Gênesis, capítulo de número 25, a partir do verso de número 24, e eu vou ler o texto juntamente com vocês. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. E então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muitos pontos dentro desse texto, e eu quero fazer aqui com vocês uma abordagem textual e, evidentemente, retirar desse texto uma mensagem para a nossa meditação nesta manhã, então, de quinta-feira. Nós temos esse texto que, dentro da tipologia bíblica, nós temos duas figuras. Primeiro, a figura daquele que é natural, daquele que é carnal, daquele que é inclinado às coisas terrenas. E nós temos também, por outro lado, a figura daquele que é espiritual, daquele que tem a promessa, daquele que foi gerado no propósito de Deus, com o qual o Senhor tem um chamado, Deus tem algo para realizar em sua vida, e quando ambos estão caminhando na face dessa terra, há de se notar então a inclinação de ambos, um para cada lado, evidentemente. Aquele que é carnal se inclina para as coisas da carne, aquele que é espiritual inclina-se para as coisas do espírito. E isso está registrado em Romanos, capítulo de número 7, e chegamos também até o capítulo de número 8, e depois vocês podem ler esse texto com mais tranquilidade para fazer essa comparação entre essas duas naturezas humanas, a carnal e a espiritual. Embora sejam de natureza diferentes, nós temos os dois caminhando aqui na face dessa terra, tanto o natural quanto o espiritual. Uma vez que, embora aquele que seja espiritual, ele também tem a natureza carnal. Então preste atenção nesse dualismo aqui existente entre aquele que é carnal e espiritual. O carnal, ele tem apenas uma natureza, a natureza física. O espiritual, ele tem as duas naturezas, tanto a física quanto a espiritual. Aquele que é carnal, ele foi gerado segundo o propósito humano, segundo a vontade do homem, segundo a vontade da mulher,
E isso está escrito lá no Evangelho segundo registrou João, capítulo 1, a partir do verso de número 11 e o verso 12, você vai perceber ali, tá bom? Que existe até uma constatação ali da parte de João, quando escreveu, dizendo que Jesus ele veio para aqueles que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, que não nasceram da vontade do homem e da mulher, mas nasceram da vontade de Deus. Então vejam, quem são chamados filhos de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E para tanto é necessário ter a natureza de Deus, nascer da vontade de Deus, porque senão não vai crer em Jesus Cristo. Aquele que é natural, ele se inclina para as coisas da carne, tá bom? Agora, o que é espírito sempre vai se inclinar também para as coisas espirituais. Preste atenção no termo que eu usei. Vai se inclinar também para as coisas espirituais. Porque ele também precisa das coisas da terra, porque afinal de contas está caminhando aqui. Mas o outro ponto que nós podemos tirar do texto é o seguinte: quem vai valorizar o quê? Então, o que é natural, ele tem para ele tem valor, para ele tem importância, para ele tem prioridade, aquilo que é próprio da sua natureza, que é a natureza carnal. Agora, aquele que é do Espírito, onde que está a sua prioridade? A sua prioridade está no que é espiritual. Ali está para ele o de maior importância. Sempre o primeiro lugar vai ser ocupado por aquilo que é espiritual. Depois ele vai pensar nas coisas que são da terra. E isso nós temos no Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 6, verso 33, uma recomendação da parte do Senhor Jesus Cristo, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No texto de Mateus, capítulo 6, nós temos ali o Senhor apresentando a preocupação dos gentios com as coisas terrenas, comida, vestimenta, o dia de amanhã. Então, aquele que é natural, aquele que é um homem natural, terreno, ele tem essas preocupações, essas solicitudes. Ele sempre está preocupado com o dia de amanhã, com o seu futuro, em buscar uma segurança, uma garantia. Já o espiritual, aquele que é do Espírito, aquele que nasceu da vontade de Deus, não, esse aí vai primeiro buscar o que é espiritual, o que faz parte do reino de Deus. Ele vai primeiro agradar a Deus, isto é para ele prioridade. Depois as demais coisas, ele tem a certeza de que Deus vai prover, de que Deus vai trazer até ele o que for necessário para o seu dia a dia. Ele sabe que Deus tem a providência diária para ele. Ele tem essa confiança. Por que que tem? Porque ele é de natureza espiritual. A forma de enxergar as coisas é diferente do que o natural enxerga. Então, voltando, feita essa abordagem aqui com vocês, eu volto para o texto e nós temos então a figura, a tipologia bíblica aqui exemplificada nesses dois personagens, os dois irmãos, inclusive gêmeos, Esaú e Jacó. Quando eles nascem, percebam que nascem, embora gêmeos, mas Esaú nasce primeiro. Do ponto de vista, então, natural, do ponto de vista humano, este aqui é o primogênito. Esse aqui é detentor da porção dobrada das bênçãos de seu pai.
e Jacó nasce então por último. O tempo passa e nós temos a descrição aqui da natureza de ambos, até aqui no plano terreno, mas chega um dia que Esaú vem do campo, verso de número 30, e quando ele vem do campo, ele está com fome, e Jacó, ele tem ali um guisado, e ele pede para Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. E Jacó, oportunista, ele vai dizer o seguinte: olha, vende-me hoje a tua primogenitura. Ou seja, a proposta de Jacó para Esaú: se te dou esse guisado, que é coisa material, que é coisa temporal, que é uma necessidade aqui terrena, é uma necessidade física, todavia, você passa para mim aquilo que você tem, que é a parte espiritual, que me interessa, que é a tua primogenitura. E naquele momento, Esaú fez a seguinte análise: eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Olha o detalhe do texto que eu quero destacar com vocês: de que me servirá logo a primogenitura. Então não é que Esaú, ele estava ali naquele momento largando mão, desprezando de tudo a sua primogenitura. A única diferença é que para ele a primogenitura no presente, naquele momento, não tinha prioridade. Qual que era a sua prioridade ali? Era saciar a sua fome, era saciar aquele seu desejo carnal, até que realmente necessário, importante. Mas naquele momentinho ali, ele compara as duas coisas. Olhe, a necessidade humana, a necessidade física e aquilo que era espiritual, e ele coloca na balança. E aquilo que é humano, aquilo que é carnal, toma a prioridade. Vai ocupar agora uma posição relevante, mais importante em relação àquilo que é espiritual. E daí ele chega à conclusão: o que a primogenitura pode me ajudar agora? Já que eu estou a ponto de morrer, ela vai me ser útil quando? Ela vai me ser útil quando papai vier a falecer, porque lá na frente aí eu vou herdar porção dobrada das minhas bênçãos, da bênção do pai em relação ao meu irmão, mas neste momento aqui eu estou precisando saciar a minha fome. E aí então ele faz aquela mudança, ele faz a troca, ele vende, ele despreza aquilo que é espiritual. Mas eu pergunto para os irmãos: será que essa mudança de natureza acontece simplesmente numa troca, num desprezo dessa forma aqui? No verso de número 33, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, vendeu a sua primogenitura. Ou seja, naquele momento ele demonstrou que aquilo que é espiritual, naquele momento para ele não tinha valor, não tinha importância. Muitos questionam e falam da seguinte forma: mas ele já não tinha mesmo. Ou enfim, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Porque aqui é demonstrado, irmãos, aquele que já tem a natureza espiritual ou somente carnal. Agora, carnal ambos são, já expliquei isso para vocês. Todavia, o espiritual, aí é uma dádiva, aí é algo mais, que Esaú não tem. Já o irmão já é detentor dela, e já é detentor disto desde quando? O texto aqui do verso 34 diz que
Então deu pão a Esaú, Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu, ele bebeu, ele se levantou, ele se foi. E a última parte do versículo, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ou seja, desprezou aquilo que era espiritual. Por que que ele tem a capacidade de desprezar o espiritual? E Jacó tem a capacidade de valorizar aquilo que é espiritual? Por que que existe comportamentos diferentes entre dois irmãos que saíram do mesmo ventre? Que inclusive, repito, eram gêmeos, mas em relação ao mundo espiritual são diferentes, têm interesses diferentes. O que marcou isso na vida de ambos? Então nós temos no verso de número 22, quando Rebeca, ela sentindo que na barriga estava algo acontecendo diferente, e ela foi perguntar ao Senhor, ela foi orar a Deus, por que que ela era daquela forma, por que aquelas coisas estavam acontecendo com ela. E no verso 23, o Senhor responde a Rebeca dizendo: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E aí tem 2 pontos. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Ou seja, o Senhor Deus já estava mostrando 2 nações, 2 povos, aqueles 2 moços que estavam ali no ventre, que depois nasceram e estavam crescendo, e já no texto que lemos, já adultos, eram representantes de 2 povos. E 2 povos que da tipologia bíblica também é aquele que é natural, aquele que é simplesmente uma nação política na terra, mas o outro é a representação, é a figura de um povo espiritual, de um povo que buscaria Deus, que se inclinaria às coisas de Deus. Um povo que desprezaria no primeiro momento, quando tivesse de haver escolha entre o físico e o espiritual, primeiro sempre vai ser o físico. Sempre vai ser o físico. Então nós já identificamos aqui que quem realmente operou isto na vida de Jacó, não na vida de Esaú. Alguém diz aí que Deus fez a natureza de Esaú para desprezar o espiritual. Não, não. Ele é natural, e o homem natural, ele não se inclina para as coisas de Deus, ele não enxerga as coisas espirituais, os seus olhos são simplesmente carnais. Deus operou na vida de Jacó. É na vida de Jacó que tem algo a mais. Então ambos, do ponto de vista natural, são iguaizinhos. Mas Jacó, existia uma promessa de Deus na vida dele. Embora ele fosse o menor, o Senhor Deus vai dizer que o maior futuramente serviria o menor. Então, do ponto de vista humano, o primogênito é maior, mas do ponto de vista de Deus, o menor, ele é maior para Deus. Deus o está constituindo também, além de natural, físico, também com uma promessa espiritual. E é por isso que quando agora chega a oportunidade de fazer a escolha, aquele que é natural sempre vai escolher as coisas que são naturais. E aquele que é espiritual, quando comparado as duas coisas, ele sempre vai se inclinar para aquilo que é espiritual. Isso é bíblico, meus irmãos, é questão de natureza. Leão come carne e pronto, acabou. Agora, um animal que é herbívoro vai comer grama, vai comer vegetal, é natureza. Aí vem aqueles que amam a oração,
Aqueles que amam a meditação da palavra de Deus, que pode se expressar como salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quem que pode expressar dessa forma? Aquele que é espiritual. Ah, como eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando é dia de culto, quando tem oportunidade de fazer algo pela obra de Deus, aquele que é natural, mas também tem a natureza espiritual. Ele vai escolher. Se alguém o chamar, se alguém o convidar para fazer um passeio no shopping, para fazer, é tudo lícito? É, mas quando ele vai fazer uma escolha entre fazer aquilo que é lícito, humano, carnal, físico, e comparado ao espiritual, a inclinação dele sempre vai ser para o espiritual. Não, primeiro eu vou cuidar das coisas do meu Pai. Primeiro eu vou cuidar das coisas do reino de Deus, depois as outras coisas, depois as demais coisas. Esse é o comportamento daquele que é espiritual, daquele que nasceu de novo, daquele que foi regenerado, daquele que foi alcançado pela graça. E aqui está para nós, então, esta mensagem. Preste atenção, e eu vou finalizar minha mensagem nesta manhã da seguinte forma: quais têm sido os teus desejos? E quais deles têm sido mais valorizado? A quem você mais tem inclinado? Aos desejos carnais, aos espirituais? Quando tem de ser comparado e tem uma escolha à sua frente, qual que é a escolha? Para aquilo que é físico ou para aquilo que é espiritual? Olha, presta atenção, não tem que fazer esforço não, viu? Não tem que ficar, eu vou para a igreja, mas tinha um jogo para assistir e foi com aquele sacrifício para a igreja. Para com esse negócio, fica e assista o jogo. Eu tinha um trabalho na igreja, mas eu tinha um passeio para fazer no shopping e aquela sacrifício para ir na igreja pensando no shopping. Para com esse negócio, vá para o shopping, não vá para a igreja, vai perder teu tempo. Vai perder teu tempo. Todos esses momentos que Esaú passou, detentor da sua primogenitura, foi perda de tempo. A primogenitura nunca esteve com ele. Sempre esteve com Jacó. As bênçãos de Deus, que são as espirituais, sempre estiveram sobre a vida de Jacó. Então aquele que é espiritual se inclina para as coisas do espírito, alimenta o espírito, e assim que são aqueles que são nascidos de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.